Donald Trump divulgou sua Estratégia de Segurança Nacional, a NSS. Observando o documento, o que há de diferente em relação ao que tínhamos sob a administração Biden? Em termos do que está acontecendo na Ucrânia, sabemos o que ocorre no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, com a Venezuela, com a China e com a Índia. Então, de modo geral, como você vê as mudanças neste novo documento? Há alguma mudança substancial? Se sim, qual é? Good question. Substantial changes. Boa pergunta. Mudanças substanciais? Na verdade, não. Eu colocaria assim: há alguma diferença real entre a forma como esse documento expressa política e estratégia e o que Trump já demonstrou estar fazendo? Lembre-se, quando começamos a analisar o governo Trump em janeiro e fevereiro, destacamos o estrategista Elbridge Colby, no Pentágono, e seus parceiros, que tiveram a ideia de que os Estados Unidos deveriam ajustar suas capacidades militares para onde fossem mais eficazes. Retirar-se da guerra na Ucrânia e deixar que os europeus lutem, se necessário, ou alcançar algum tipo de paz que preserve a Ucrânia, proteja os europeus e enriqueça os Estados Unidos. A estratégia de Colby é esta: Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Estou olhando aqui para o papel. Colby é o autor dela. Por outro lado, é um documento político, na verdade um anúncio político para Trump. Há todo esse exagero, o exagero do hegemon que quer ser reconhecido, e cito como a nação mais grandiosa e bem-sucedida da história. Isso é bem a cara do Trump. Agora, o que se vê no documento é uma definição de estratégia que tem sido a de Colby no Pentágono, o que se chama de classificação e priorização de conflitos e o comprometimento de recursos para atender às necessidades dos estados. Isso inclui o Domo Dourado, um fator seriamente desestabilizador na destruição mútua assegurada nuclear, a estratégia MAD. Você não desenvolve e não pode desenvolver uma forma de atacar uma potência nuclear e sair impune sem enfrentar retaliação. O Domo Dourado está lá, aproximando o ponteiro do relógio nuclear, o relógio do juízo final, da meia-noite, como Paul Craig Roberts disse em seu programa há algumas horas. Esse ponteiro permanece lá enquanto o Domo Dourado existir. Não há muito sobre estratégia nuclear, mas o Domo Dourado é endossado, e isso é uma tentativa insana de estabelecer dominância nuclear por parte de Trump. Em comparação com o período Biden, sim, o governo Trump acabou com o financiamento da USAID para todos os tipos de poder brando. Mas nisso, há construção de influência, subversão e propaganda por toda parte. Este documento endossa a mesma coisa, apenas usando métodos diferentes. O mesmo compromisso com o que é chamado, estou citando, de poder brando inigualável. Ele quer poder brando inigualável. Biden também queria. Não houve uma administração presidencial nos Estados Unidos que não quisesse poder brando inigualável, porque todas quiseram poder duro e inigualável. E não falta comprometimento com isso neste documento. Há um problema específico que esse documento deixa claro. Os Estados Unidos não permitirão que um ator regional se torne dominante nessa região em relação aos Estados Unidos. Bem, o que isso significa? Significa apoio a Israel para continuar destruindo e ameaçando o Irã e buscando uma mudança de regime no Irã. Significa a destruição dos árabes como um grupo unificado, a destruição da Síria que acabamos de ver. Significa no hemisfério ocidental a destruição ou enfraquecimento de países que se opõem aos Estados Unidos. Obviamente, por enquanto, a Venezuela, mas potencialmente o Brasil e outros países também. E encontro nesse documento um compromisso de impedir na Venezuela e em outros lugares a chamada propriedade estrangeira hostil de ativos. O que isso significa? Significa que os Estados Unidos querem substituir na Venezuela, por exemplo, a propriedade russa e chinesa de campos minerais e petrolíferos. Se isso não é uma tentativa de tomar o controle da Venezuela, então eu não sei o que é.
A estratégia para o hemisfério ocidental neste documento é ainda mais voltada para criar uma república de banana subordinada aos Estados Unidos do que a da administração Biden. Quanto à Rússia, há alguns pontos que são ambíguos. Muitos comentaristas, vamos chamá-los de realistas em relação à guerra na Ucrânia, veem algum motivo para otimismo. Estou folheando minhas páginas para encontrar as palavras exatas. O que temos nesse documento é uma fixação com a Europa. Ela é mencionada 49 vezes. Depois vem a China, com 21 menções. A Rússia aparece apenas 10 vezes, seguida por Israel com 6, Japão com 5, Índia com 4, Austrália com 3 e Canadá com 2. Agora, com licença, sobre a Rússia. A única razão para ter esperança, ou mesmo para ver isso como algo diferente do que aconteceu no passado, e estou olhando para baixo para ler corretamente, é que há um compromisso com a estabilidade estratégica entre a Europa e a Rússia e com a preservação da Ucrânia como um Estado viável. Estou usando a linguagem do documento. E então você encontra essa linguagem perversa, totalmente perversa. Vou ler para você. A guerra na Ucrânia teve o efeito perverso de aumentar as dependências externas da Europa, especialmente da Alemanha. Hoje, empresas químicas alemãs estão construindo algumas das maiores plantas de processamento do mundo na China, usando gás russo que não conseguem obter em casa. Com licença, o que isso significa? Excuse me? What does that mean? A administração Biden participou da destruição do Nord Stream e a administração Trump, ou o próprio Trump, por sua própria assinatura aqui, e Colby, no Pentágono, acham que isso foi uma boa ideia. Mas agora eles não gostam da ideia de que os alemães tenham se voltado para a China para obter o gás russo por lá. Quero dizer, que coleção de lunáticos que não aprendem com seus erros estratégicos. Resumindo, não vejo muito motivo para acreditar que esse documento de segurança nacional seja outra coisa, senão uma propaganda de todas as loucuras às quais Trump e seus homens, incluindo Colby e Rubio, no Conselho de Segurança Nacional, estão totalmente comprometidos, sem qualquer respeito ou mudança de sentimento em relação a seus adversários, Rússia, Índia e China. John, quando se trata da Ucrânia, acho que uma das principais mudanças é que o governo Trump não vê nenhuma responsabilidade para os Estados Unidos permanecerem lá. Eles querem colocar todo o peso sobre os europeus. Como você vê o conceito de, em vez de haver algum tipo de diálogo com os europeus? Porque eu não sei o quão boa essa administração é em se comunicar com eles. Até agora não vimos muita comunicação. Vimos europeus indo a Washington, sentando-se em frente a Donald Trump em seu escritório. E essa não foi exatamente uma imagem promissora vinda de Washington. Neste momento, há uma espécie de divisão entre os Estados Unidos e os europeus em relação à Ucrânia. De quem é a culpa? Quanto do que está acontecendo depende do que a Europa está fazendo, e quanto está relacionado às políticas do governo Trump e à sua postura. Talvez não devêssemos tentar apontar de quem é a culpa, porque a combinação dos objetivos dos Estados Unidos e da Europa em combater a Rússia no campo de batalha ucraniano tem contradições, embora também compartilhem alguns objetivos comuns. Basicamente, e já dissemos isso muitas vezes, Trump nunca pode se dar ao luxo de perder uma guerra. Não da forma como a guerra foi perdida no Vietnã, nem da forma como foi perdida em Cabul pelo governo Biden. Vencer, vencer, vencer. É a doutrina desse homem, e ele acredita tanto pessoal quanto politicamente que sofrerá seriamente se for percebido como alguém que perdeu a guerra na Ucrânia. Portanto, ele quer encobrir sua retirada. Em uma situação sem vitória, ele se afasta. Se os europeus estiverem dispostos a comprar dos Estados Unidos e pagar aos Estados Unidos pelos armamentos que fornecem à Ucrânia e continuarem lutando, e se essa luta não resultar em uma derrota esmagadora, uma derrota imposta pela Rússia e um encounter perpetuous, Trump satisfeito. Trump está bastante feliz.
Esse é um resultado estável. O problema é que Trump tem uma capacidade de atenção muito curta. Ele se afastará de qualquer situação que não seja uma vitória. Os europeus, como ele corretamente afirma no documento de segurança nacional, são combinações políticas minoritárias e fracas. Merz tem um mandato político da última eleição de menos de 28% dos eleitores alemães. Ele pode continuar travando uma guerra com a Rússia, reprimindo a oposição alemã a essa visão, mas é um político fraco, desesperado para continuar lutando porque a perspectiva de perder significa a destruição iminente do governo e da coalizão de Merz. O mesmo pode ser dito de Macron, tentando governar a França com uma taxa de popularidade entre 10% e 15% de aprovação pública. Sem apoio, ou muito pouco, um apoio minoritário e instável na Assembleia Nacional, o Parlamento. Macron governa por meio de decretos executivos em tempos de guerra, e essa é uma posição muito fraca, tanto politicamente quanto internamente. Ele também não pode se dar ao luxo de perder essa guerra. Trump entende isso. Os americanos também entendem. O mesmo vale para Starmer, que venceu uma eleição por ampla maioria, mas agora está atrás do Partido Reformista de Nigel Farage. Se houvesse outra eleição, e não haverá por um tempo, Starmer seria aniquilado. Portanto, cada um desses líderes é fraco em termos políticos minoritários e não pode suportar a perspectiva de uma grande mudança no campo de batalha que equivale à derrota e rendição. Isso significaria o fim de tudo pelo que eles lutaram. Isso também destruiria o compromisso político deles com a remilitarização, o armamento e as bases eleitorais que os apoiam por isso. Então acho que os americanos entendem que essa é uma coalizão instável dos fracos. Se eles conseguirem continuar lutando, Trump os apoiará. Mas se continuarem perdendo sob pressão russa, Trump os abandonará. Agora veja, Trump é um calculador de ganhos e perdas de curto prazo. Ele basicamente perdeu o interesse nas negociações de paz desde que enviou Witkoff e Kushner a Moscou na terça-feira da semana passada, 2 de dezembro. É evidente que quando Trump foi questionado nas 24 horas seguintes sobre o que havia acontecido nessa suposta negociação crucial de 5 horas com o presidente Putin, ele disse que não sabia. Posso ler para você o que ele disse. Trump said he didn't know. I can read you what he said. I don't know what the Kremlin is doing. Eu não sei o que o Kremlin está fazendo, disse Trump em 3 de dezembro. Posso dizer que eles tiveram uma reunião razoavelmente boa com o presidente Putin. Vamos descobrir. Foi isso que ele disse imediatamente. Mas ele continuou. Nesta semana, na segunda-feira, ele foi questionado sobre a mesma coisa. O que está acontecendo com as negociações? Trump disse, é o Vladimir Zelensky que não sabe o que está acontecendo. Nós temos falado com o presidente Putin, disse Trump. Ele não tem falado. Ele tem falado por meio do Witkoff. E nós temos conversado com líderes ucranianos, incluindo Zelensky. Tenho que dizer, estou um pouco desapontado que o presidente Zelensky ainda não tenha lido a proposta. Isso era até algumas horas atrás. O pessoal dele adorou, mas ele não. A Rússia está bem com isso. A Rússia, sabe? A Rússia acho que preferiria ter o país inteiro, não acha? Mas a Rússia, acredito eu, está bem com isso, embora eu não tenha certeza se Zelensky está. Foi isso que Trump disse na segunda-feira. O homem simplesmente não sabe o que era o termo de compromisso. Ele não sabe o que Zelensky diz sobre o termo de compromisso. Ele não está acompanhando as negociações. Mas o que posso dizer é que ele e Kushner estão monitorando de perto uma tentativa de aquisição de 100 bilhões de dólares da Warner Brothers Discovery, uma grande empresa cinematográfica de Hollywood, por um grupo de aliados de Kushner, a Paramount, que é um negócio de Larry Ellison, o próprio Kushner, por meio da Affinity Partners, e os amigos do Oriente Médio de Kushner, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, o Fundo Soberano de Abu Dhabi e o Fundo Soberano do Catar. O que Trump está fazendo aqui é concentrar-se muito claramente em uma aquisição hostil da Warner Brothers por seu genro. Warner Brothers by his son-in-law. And
just because Warner Brothers rejected E só porque a Warner Brothers rejeitou a máfia dos Kushner, e é melhor eu enfatizar, eles são uma máfia, Trump disse ontem que pode vetar o acordo porque ele potencialmente ameaça criar um monopólio em certos setores da mídia. O nível de atenção que Trump e Kushner estão dedicando a um negócio de mídia de vários bilhões de dólares supera em muito qualquer atenção que um ou outro esteja dando para encerrar a guerra na Ucrânia. Agora, você pode ler tudo sobre as minutas de contrato do acordo entre Warner Brothers, Netflix, Paramount e Kushner na imprensa financeira. Mas não dá para ler nada com esse tipo de clareza sobre minutas de contrato nas contas de Trump, dos ucranianos ou dos europeus a respeito de alcançar a paz em uma guerra na Europa. Então, para resumir, o que estou tentando dizer aqui, Trump está recuando de tudo que ele não consegue mostrar que está vencendo. from anything he can't show he's winning.